Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Paz seja convosco. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento humano, possa transbordar no seu coração, na tua casa, também na tua família, no nome de Jesus, onde você estiver. E certamente me vê e me ouvir. Que Deus em Cristo te abençoe com toda sorte de bênção, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, que fica na rua Bicas, no município de Betim, Minas Gerais. Que Deus possa continuar a nos abençoar rica e abundantemente no nome de Jesus. Vamos orar para que possamos compartilhar da palavra do Senhor para os nossos corações, no nome santo e precioso de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão grande, tão justo, tão fiel, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia, como é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu te louvo, eu te glorifico e te exalto por essa oportunidade tão ímpar que o Senhor está me concedendo nesse dia, ao poder compartilhar uma porção da tua palavra com muitos e muitos irmãos, amigos, amigas, que certamente estará, meu Deus, recebendo da tua palavra, que os corações possam ser abertos pelo Senhor, para que a tua palavra traga edificação, exortação e consolação. Pois a palavra da profecia tem este poder, ó meu Deus, de transformar vida. Portanto, nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu Deus, abençoa a todos, cada lar, cada família, cada indivíduo, com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus de Nazaré. Assim eu oro, Senhor, e assim eu te agradeço com certeza das bênçãos, dos milagres e das vitórias, porque o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amado, se você ainda não é inscrito no canal da comunidade cristã Pão de Deus aqui no YouTube, que você possa escrever, colocar ali na inscrição todas as notificações para que todas as mensagens, as que já existem, e certamente as novas, chegam até você para que você possa desfrutar de uma palavra simples, mas palavra de Deus que é toda poderosa e que muda verdadeiramente o curso das nossas vidas quando assim cremos, quando assim confiamos. Quando você vê a mensagem, você dá um like, sabe, assim, de um joinha, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, e que você possa glorificar o nome do Senhor. Palavra de Deus para o nosso coração, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12 até o versículo 15. É um texto bem simples, mas de uma palavra tão poderosíssima que com certeza seremos abençoados. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio,
onde julgávamos haver um lugar para a oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Graças ao nome do Senhor Jesus. Que porção bíblica sensacional. O contexto desta palavra nos fala de maneira clara que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele tinha como parceiro de viagem ou como companheiro de viagem Silas e também Timóteo. Ou seja, nós começamos no versículo de número 12, nos 11 versículos anteriores, que é do próprio capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 11, certamente vai estar nos mostrando esses companheiros de viagem de Paulo. Timóteo, que certamente era um discípulo, filho de uma judia, porém de pai grego, e também Silas, que era profeta, estava acompanhando Paulo nesta viagem. Eles intentaram pregar a palavra do Senhor ali na Ásia Menor. E a Bíblia é muito clara em nos revelar, a nos mostrar que o Espírito do Senhor não permitiu. Por mais de uma vez. Quando foi à noite, Paulo teve uma visão, tudo leva a crer que deva ser um sonho, e naquele sonho, numa visão, ele vê um homem e esse homem diz para que eles passassem ou viessem até a Macedônia para ajudar a ele. Penso eu que estava falando este homem, pode ser dentro dessa visão, dessa revelação, aquele carcereiro da cidade de Filipos. Penso eu que pode ser. E eles concluíram que o Senhor estava chamando eles para pregar pela primeira vez o Evangelho da graça e da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo na Macedônia, que era a primeira cidade, podemos assim dizer, da Europa. E é ainda hoje. A Macedônia ainda existe e ela faz parte da Europa. E ali, pela primeira vez, o Evangelho estava chegando à Europa. Não chegou até os homens em primeiro lugar, mas, pelo contrário, a palavra chegou primeiro às mulheres. Como que o nosso Deus é bondoso, misericordioso, e como que o nosso Deus honra as mulheres, sabe? Confia a verdade, a salvação, a cura, as bênçãos, os milagres da boa nova às mulheres. Aqui nós vemos muito claro que eles chegaram nesta cidade, que era uma das primeiras ou uma das principais, e era uma colônia romana chamada Filipos. E eles permaneceram por alguns dias naquela cidade de Filipos. E automaticamente, nos diz o texto, quando lemos o versículo número 12, inicialmente, nós podemos ver, perceber que alguns dias eles ficaram ali, podemos assim dizer, reconhecendo a cidade. Se levarmos para futebol, por exemplo, reconhecer o gramado. Geralmente, um time de futebol, quando vai jogar pela primeira vez em determinado estádio, talvez antes da partida, alguns minutos antes, eles vão fazer um treinamento e às vezes até treinam um dia antes, se for liberado, naquele campo,
para que eles possam conhecer um pouquinho daquele gramado, como é que a bola corre e aí por diante. Só estou usando essa alegoria para você entender o que eu estou dizendo. Então eles permaneceram ali uns dias naquela cidade e observaram, com certeza, viram o tanto de gente que ali habitava, que tipo de povo que ali tinha, se ali tinha igreja, se não tinha, se ali tinha cristãos ou se não tinha, se tinha judeus e aí por diante, se tinha romanos, se tinha outro tipo de povo. Eles observaram por alguns dias. Quando foi no dia de sábado, eles saíram da cidade, pensando com eles mesmos em procurar ou encontrar um local que houvesse um local de oração, podemos assim dizer. Tem algumas cidades, ou alguns bairros, ou alguns municípios que geralmente tem uma montanha, um monte, que é monte de oração. E aí por diante. Então, nesse caso deles, eles foram para a beirada de um rio, porque eles pensavam que ali poderia encontrar um local para eles estar consagrando, buscando a Deus, orando. E com certeza, quando eles chegaram naquela beirada do rio, a Bíblia não fala que eles encontraram um lugar de oração, mas eles encontraram um campo fértil para a pregação da boa nova, do Evangelho, da graça e da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos diz a Escritura que ali na beirada do rio tinha muitas mulheres, ou algumas mulheres. E Paulo, sempre ele, né? Iniciando, pois assim, a conversa dele com aquelas mulheres, começou a ensinar sobre a salvação em Jesus Cristo, a reconciliação do homem a Deus através de Jesus Cristo, a religação da criatura ao Criador através do nosso Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho, santo e bendito da boa notícia. E nos diz a palavra que Paulo começou a ensinar, pregar, falar do amor, da graça, da bondade do Senhor. E com certeza não foi outra mensagem que ele pregou sobre a vida de Cristo como homem na Palestina, Jerusalém, Samaria, Galiléia, Cafarnaum, Nazaré, Judá e aí por diante. Mas certamente pregou a crucificação e também pregou a ressurreição de entre os mortos. E também deva ter ido na lei, na Torá, no Antigo Testamento ou Primeira Aliança, mostrando para aquelas mulheres as passagens bíblicas que falava sobre o sofrimento, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a Escritura Sagrada que Lídia, que servia a Deus, mas não era salva, porque ela não conhecia até então o plano da salvação mediante a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Isso muito me chama a atenção, porque quando ele começou a falar, nos diz a Escritura no texto que lemos, que tinha muitas mulheres, ou algumas mulheres, era mais do que Lídia. Tinha outras mulheres naquele ambiente, naquele recinto. Não sei se estava lavando roupa, não sei se estava lavando vazia. Eu sei que Lídia era uma comerciante que vendia tecido de púrpura, tecido caríssimo naqueles dias. É, sim, tecido de primeira qualidade. Mas a Escritura diz que ela ficou atenta ao que Paulo dizia. Irmãos, uma alternativa para mim e para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Quando ouvimos, nós cremos
ou não cremos? Acreditamos ou desacreditamos? Damos crédito ou credibilidade ou não damos crédito ao que está sendo falado? Nos diz a Escritura que era mais de uma mulher, mas a Bíblia só fala sobre Lídia, que já servia a Deus, ou seja, conhecia o Deus eterno como Criador, certamente tinha temor de Deus no coração, mas não conhecia o plano da salvação através de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. E ela deu crédito, ela acreditou, ela tinha sede, ela tinha fome, ela queria aprender mais, porque automaticamente ela não queria ficar separada dessa tão grande salvação da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. As demais ouviram a mesma mensagem, mas não sei se deram crédito ou não, se creram ou não, se tomou aquela palavra como palavra de Deus ou mera palavra de homem. Não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para ela crer, entender, compreender o que Paulo estava dizendo. E Paulo pregou uma mensagem tão poderosa, tão forte, creio eu, que ele pregou sobre a vida de Cristo, eu não disse vinda, a vida de Cristo como homem na terra. Ele pregou a crucificação, ele pregou a ressurreição de entre os mortos, Jesus Cristo indo para os céus, e ele pregou o batismo nas águas, porque esta mulher que creu, que confiou, que acreditou, que tomou aquela palavra como palavra de Deus para ela e para a casa dela, ela creu de tal maneira porque ela tinha fome, ela tinha sede. Meu irmão, minha irmã, você tem fome? O Senhor quer saciar. Você tem sede? O Senhor quer saciar a tua sede. E diz a Escritura que quando Deus abriu-lhe o coração, aquela mulher foi batizada, só ela. A Bíblia não fala se a família dela estava ali presente ou se a família dela estava na cidade. Só diz que ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Não era Filipos. Aqui eles estavam na cidade de Filipos. Ele saiu do portão da cidade, mas com certeza os termos ali ao redor poderia continuar sendo Filipos. E o evangelho foi pregado de tal maneira. E esta mulher creu de tal maneira que a família dela, a casa dela, foi batizada. Quando diz casa, não é casa física como essa onde eu estou aqui pregando a palavra para você diante de uma tela de um notebook. Com certeza que não está falando de uma casa física de tijolo, de cimento, de pedra, de madeira, e aí pode. Não, 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 não. Não estava falando disso. Quando fala ela e a casa dela, toda a sua casa, está falando de gente. Eu não sei se a família dela estava ali. Só sei de uma coisa, que quando ela creu, aquele texto de Atos 16:31, que esse mesmo capítulo, versículo 31, aí já é o carcereiro, que Paulo pregando para ele, Silas, depois que foram presos e aí por diante, saiu da prisão através do terremoto santo que o Senhor enviou, isso é Atos 16:25 a seguir. Aí Paulo diz, o homem pergunta para eles, o que ele deveria fazer? Paulo responde para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Quando eu creio no Evangelho, quando você crê no Evangelho, há uma possibilidade muito grande da sua permanência no Evangelho, seu marido ser salvo, se é homem, a sua esposa ser salva, se tem filhos, seus filhos ser salvos, se tem parentela, a parentela, pai, mãe, irmãos, irmãs, todos serem salvos, cunhado, cunhada, sogro, sogra, porque quando o evangelho chega, a boa notícia chega numa casa, automaticamente tem condição, através da minha pregação, da sua pregação, com palavras ou com atitudes, com testemunho, certamente as pessoas acreditar, mudar de vida, arrepender, converter e ser batizado. Todo mundo de uma vez, como foi aqui? Não sei. Pode, mas gradativamente eu te afirmo que é possível no nome santo e precioso de Jesus, porque quem prometeu, ele é fiel e justo também para cumprir. Primeira carta de João nos afirma isso de uma maneira muito clara. Quem prometeu é fiel e justo para cumprir. E esta mulher foi batizada, ela e a casa dela. Você sabe por quê? Que ela creu, ela acreditou, ela confiou, ela sabia que, mesmo crendo em Deus, tinha algo mais da parte de Deus para ela. Quem sabe, meu amigo, minha amiga, você que me vê, me ouve, não sei se de manhã, de tarde ou de noite, por isso eu já entrei cumprimentando bom dia, boa tarde, boa noite, porque as três opções de você me ver, ou de manhã, antes do meio-dia, bom dia. Depois do meio-dia, até 6 da tarde, boa tarde. Depois de 6 da tarde, a tendência do cumprimento, de cumprimentar as pessoas já com boa noite, não é isso? E aí, eu não sei, sabe? Eu não sei. De uma coisa eu sei, que toda a família foi salva de uma maneira linda e maravilhosa, porque ela creu. Ela sabia que Deus tinha mais para ela, que ela queria mais de Deus. E quando o evangelho foi pregado, tem duas alternativas: crê ou não crê, acredita ou desacredita, pratica o que ouviu ou descarta o que ouviu e continua na mesma vida medíocre, rasa, fraca, desanimada, sabe? Com problema no lar, no casamento, problema de saúde, problema espiritual, sabe? Tristeza, angústia, opressão, depressão, ansiedade, sabe? Tem pessoa que às vezes tem um espírito chamado espírito de rejeição, sabe? É duas alternativas. Crê ou não crê? Qual a decisão que você toma nesse dia, nessa tarde ou nessa noite? Acredita ou desacredita? Crê ou não crê? Pratica ou não pratica? Porque a mensagem é clara. Deus abriu o coração dela. Por que não abriu das demais? Porque talvez as demais estavam descrentes, não acreditavam, não confiavam. Tinha outros como os deuses delas. Mas esta mulher, a Bíblia afirma que ela servia a Deus, temia Deus, ela cria verdadeiramente, ela tinha uma fé em Deus. Era uma mulher próspera, rica. É, Lídia, mulher rica, sabe? Sim, mulher rica. E aí diz a Bíblia que Deus abriu o coração. Minha oração é que o Senhor abra depois seu coração nesta noite. Você que é uma ovelha desgarrada, desgarrou do aprisco, você que é um desigrejado, ou você que ouviu o evangelho, mas nunca deu crédito. Ei, dá crédito, porque eu fui um igual você no passado, que entrava, ninguém me via, saía, ninguém me notava. Mas no dia que a boa nova chegou, verdadeiramente, não boa nova religiosa, mas boa nova da Bíblia, do Jesus que morreu
ressuscitou de entre os mortos. Aí o evangelho me alcançou. E o Senhor é tão bom, sabe? Que me fez um pregador. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Só o Senhor mesmo, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, após ser batizada tanta mulher como a sua casa, nos diz a Escritura que ela diz, versículo 15, a última parte. Ela falou para os discípulos: olha, Paulo, Silas, Barnabé, de repente tinha outros, mas pelo menos esses três aí eu te afirmo que estava lá. Vocês me consideram uma crente fiel ao Senhor? Eu não batizei nas águas para tomar banho, não. Batizei com seriedade, criei, morri para o mundo, nasci para Deus, nasci para Cristo, nasci de novo, sou templo e a morada do Espírito Santo e aí por diante. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, vem para minha casa. Não é que se eles estivessem em uma pousada paga lá na cidade de Filipos, onde eles estavam, naquela cidade, sabe, de Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia, era uma colônia romana. Geralmente, quando as pessoas chegam numa cidade, a primeira coisa que ele faz, o que que é? Quando eu e você viajamos, saímos da nossa cidade, do nosso município, do nosso bairro e viaja para um outro estado. Sim ou não? Ou para um litoral. Não tem um hotel, não tem uma pousada, não tem, hein? Que é alugado? Sim, pastor. Certíssimo, está correto. Pois é. Esses obreiros do Senhor talvez tinham uma pousada paga naquele local ali. Pois não é que eles perderam o valor da pousada paga, porque eles foram para a casa de Lídia e ali hospedaram. E com certeza, uma mulher que acabou de converter se tornou um instrumento santo nas mãos do Senhor para acolher os obreiros, o apóstolo Paulo, Silas, que era profeta, Timóteo, que se tornou um grande pastor na cidade de Éfeso, e as duas cartas de Paulo a Timóteo, a primeira tem 6 capítulos e a segunda carta tem 4 capítulos, foi escrita a igreja que Timóteo pastoreava. Timóteo se tornou um grande pastor, ou se tornou. E esta mulher, meus irmãos, acolheu os obreiros. Não, vocês não vão voltar para a pousada, mas não. Faz isso não. Vocês estão em tenda, estão acampados em tenda, em barraca e aí por diante? Não, não. Está na área de campo da cidade? Esquece disso. Tá, mas a pousada está paga, não tem problema não. Pode vir para minha casa. E ela com certeza tinha uma casa ampla, uma casa abençoada, uma casa bonita. Era mulher rica, tá? Vendedora de púrpura, empresária. É, com certeza ela produzia aquela lã de primeira qualidade. Esse púrpura pode ser chamado de azul, como se fosse essa camisa que eu estou usando aí, ou então roxo, que é púrpura. Era tingido, uma lã e aí por diante. Com certeza aqueles tapetes maravilhosos, aqueles tecidos de primeira linha. E ela era vendedora, era empresária dessa área. E ela acolheu os obreiros. E eu creio que ali se tornou a casa de oração. Porque quando o capítulo 16 termina, o último versículo do capítulo 16, Paulo e os obreiros vão para a casa dela outra vez. Está pensando que ela chamou eles, foi só na hora que converteu? Não, está no primeiro amor. Não, ela continuou no primeiro amor, porque o capítulo termina, a história começa a contar no versículo 12, termina no 15. Mas quando o capítulo 31 termina, ou melhor, o capítulo 16 termina, não sei se é versículo 40, 41, não vou mexer na Bíblia aqui para olhar, mas o capítulo termina. Depois você lê lá, eles vão para a casa dela. Aí agora, sem ser convidado, a mulher era tão receptiva, uma irmã tão receptiva, tão generosa, tão boa,
e a casa era tão confortável e aconchegante para eles, que ali se tornou igreja, creio eu. De repente, a carta que Paulo escreveu, os 4 capítulos para a carta de Filipos, a igreja de Filipos, ou a carta dos Filipenses, foi escrita justamente para essa para esse local. E com certeza foi uma benção muito grande. Eu tive que segurar aqui o notebook, porque o suportezinho dele aqui resolveu dar uma bambeada aqui, ele deu uma mexida arrumada. Então, mas graças a Deus, eu segurei aqui, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, nós vimos, meus irmãos, que o Senhor é que abre o coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Eu queria ter mais uns 3 ou 4 minutinhos, mas eu estou sentindo que a coisa aqui não está legal. Não está legal. O suportezinho aqui, onde o notebook estava em cima, ele, de alguma forma, ele desmontou e o notebook lá vai cada vez mais. Já estou com as 2 mãos segurando ele aqui, porque você viu, na hora que você for ver a mensagem, você vai ver como é que tremeu aqui e automaticamente me tirou um pouquinho do foco, mas vamos finalizar. Senhor Deus, muito obrigado, que é o Senhor que abre o coração de todos nós para compreender a tua palavra. Tenho certeza absoluta que aqueles que me ouviram nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, o coração também foi ou será aberto para a tua palavra. E assim como a obra foi feita em Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, meu Deus querido, onde a casa dela se tornou a hospedagem de obreiros, de pregador da palavra. Meu Deus, que os corações de todos se tornem, meu Deus, uma hospedagem para o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a morada do Espírito Santo, que haja libertação, cura, transformação, milagres, bênçãos, maravilhas e também vitória. Meu Deus, que tu possas manifestar a tua glória e o teu poder, curando, libertando, trazendo, meu Deus, renovo, fortalecimento, reconciliação, paz, alegria, bênçãos, milagres e vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Assim eu oro. E assim, meu Senhor, eu já te agradeço, crendo nas bênçãos, nos milagres, nas vitórias, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fiquem em paz, permaneçam em paz e que Deus em Cristo continua abrindo o teu coração e ministrando as bênçãos, os milagres e as vitórias no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Se você não é inscrito aí no canal da comunidade cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, que você possa escrever, pois assim, e acionar o sininho para todas as notificações, porque sempre, semanalmente, vai estar chegando uma mensagem para você que você possa desfrutar naquela hora que for melhor para você. Hora do almoço, louvado seja Deus. À noite, Deus te abençoe. De madrugada, é a hora que está dormindo, mas de repente tem pessoa que trabalha até meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes de madrugada, chega em casa e às vezes quer ver que assim seja. Deus te abençoa, graça e paz. Ouvindo a mensagem, vendo, dá um joinha ali nos comentários, glorifica o nome do Senhor, que é alegria para nós, a glória para o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoa, graça e paz. Até semana que vem, com a outra mensagem ou em outro dia. Amém.